Mano, Roacutan é uma medicação com base em isotretinoína, que ela tem uma vitamina A sintética, que a função dela é basicamente controlar as glândulas sebáceas do nosso rosto. E são exatamente essas glândulas que fazem a gente ter muita espinha. Mas será que o efeito colateral dessa medicação é tão grave assim como todo mundo fala? Será que arrebenta o nosso organismo? Hoje a gente vai desmistificar um pouquinho sobre o uso do Roacutan. Eu já faço tratamento com ele há 2 meses, então acredito que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre e talvez eu supra alguma das suas dúvidas. Se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixa o like, compartilha, porque o tema de hoje é Roacutan, herói ou vilão? O Roacutan é utilizado no tratamento de espinhas extremamente graves. E em último caso, tudo que a dermatologista tentou não deu certo, aí ela vai entrar com o Roacutan, porque não tem mais o que fazer. Ele é um tratamento que leva em cerca de 6 a 8 meses, dependendo do caso de cada pessoa, mas gira em torno desse tempo e a dermatologista ela vai aumentando a quantidade. Eu já estou tomando 20 miligramas há 2 meses e acredito que no próximo mês ela já vai aumentar a quantidade da minha medicação. Mas a minha história com a acne é a seguinte: eu comecei com as minhas espinhas de uma forma severa em 2020. Desde 2020 eu faço tratamento, eu tomo antibiótico, eu tomo medicação manipulada, eu já passei medicação de uso tópico, que são géis e pomadas, e nada disso deu certo. Então ela chegou para mim e falou: tem que ser o Roacutan. Eu com um pouco de pé atrás, porque eu já tinha lido sobre, já vi muita gente falando mal na internet, que tinha muito efeito colateral. Isso criou um monstro na minha cabeça. Só que eu cheguei a um ponto que eu falei, mano, não aguento mais viver dessa forma, eu vou ter que entrar com o Roacutan. Se não me matar, tá bem. Então eu entrei com o Roacutan, comecei o tratamento, já estou há 2 meses fazendo o tratamento e os efeitos colaterais em mim foram muito leves comparado ao que a galera tem. Lembrando que cada organismo reage de uma forma. Não é porque essa medicação teve um efeito no meu organismo que ele vai agir da mesma forma no seu e vice-versa. Os efeitos colaterais que eu mais li sobre eram dor de cabeça, as pessoas ficavam muito indispostas depois que tomavam a medicação, as pessoas tinham muita ansiedade, falavam que atacava a ansiedade, mas eu tenho um comentário bem específico sobre o caso da ansiedade e depressão, que falam que ele causa depressão. É um mito, porque ele não causa depressão. E outros sinais e sintomas que muita gente sentia. Outra sentia dor nas costas, outra sentia isso, sentia aquilo. Eu falei, caraca, mano, a medicação vai me arrebentar, tá ligado? Sem contar que não pode beber. Isso daí é o básico do básico, né? Pra qualquer medicação. Mas eu falei, ok, não tem mais o que fazer, já tentei de tudo, então vamos de Roacutan. Entrei com o Roacutan, fiz o exame, e a médica ela vai ter esse acompanhamento mensalmente durante o tratamento de pedir um exame, você vai fazer a coleta lá de sangue, vai fazer o hemograma completo e antes de toda a consulta você tem que estar com o exame em mãos para poder fazer a consulta e pegar a receita de uma nova caixa do Roacutan. Então eu fiz o exame, fui lá, vi que estava tudo certinho e me prescreveu o Roacutan. A única coisa que estava alterada no meu exame era a CPK, que é uma das coisas que o exame lê. Mas eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Entrei com o Roacutan, comecei a tomar, e os efeitos colaterais foram basicamente de início. Aí entra a questão da ansiedade e depressão. A minha boca ficou extremamente seca, o meu rosto ficou extremamente seco e meu cabelo ficou extremamente seco. O meu rosto e meu cabelo são extremamente oleosos. E, por um lado, foi uma coisa muito positiva, porque meu rosto sempre foi muito oleoso, a falta de eu ter que lavar 4 ou 5 vezes por dia. Mas, como ele ressecou muito por conta da medicação, aí foi um ponto muito positivo. Mas a minha boca ficou muito seca, eu tenho que estar usando hidratante labial para poder estar hidratando, fazendo a manutenção aí dos meus lábios. Mas de efeito colateral em mim foi só esses. Eu não tive dores, eu não tive indisposição, eu não tive sonolência, eu não tive nada. Foram só o ressecamento mesmo. E sobre a depressão e a ansiedade, já fizeram vários questionamentos, levantaram vários pontos em relação a essa medicação, sobre causar
ansiedade, causar depressão, e não, ele não causa depressão e nem ataca a sua ansiedade. Mas a parada é que você vai tomar o Roacutan e a função inicial dessa medicação é expelir tudo quanto é espinha do teu rosto. Então, mano, não tem como você se olhar no espelho e se sentir bonito, se sentir com a tua autoestima boa, com a cara cheia de espinha, brother. Não tem como, tá ligado? É um bagulho que não fecha a conta. Então, por conta disso, como eles pedem muita espinha, é a pessoa que fica com o rosto cheio de espinha, ela se sente mal, ela se sente num estágio de tristeza, ela só quer ficar trancada de dia e noite pelo quarto. Eu sou um exemplo vivo disso, porque nas primeiras 2 semanas foram, de longe, as piores, porque saiu muita espinha interna, as minhas espinhas internas inflamavam, eu tinha que fazer com peça quente para poder diminuir a inflamação. Era foda, mas eu cheguei num ponto de eu ter que trabalhar com um band-aid no rosto, porque inflamava muito e ficava muito grande, a ponto de ficar no quarto o dia todo, porque afetou muito a minha autoestima. Então, a medicação, ela não afeta a ansiedade, não ataca a ansiedade e não ataca a depressão. Mas a parada é que ela vai expelir todas as espinhas do teu rosto. E por conta disso, você vai se sentir mal, você vai se sentir com a autoestima baixa. Isso é natural. Natural de todo ser humano. Então, depois das 2 semanas, eu não senti mais nada. Até hoje não sai mais espinha. Eu não sinto nenhuma espinha interna, grave, como era antes. De vez em quando aparece uma espinha aqui no meio da barba, mas são espinhas normais, de pessoas normais. E quem sofre com acne severa sabe o quão gratificante é você ter uma espinha normal, que não vai inflamar, que não vai ter várias espinhas no teu rosto. Então, contando que seja uma espinha normal, de vez em quando, tá ótimo, tem problema nenhum. E os meus efeitos colaterais foram esses. E para muita gente que tem medo de tomar o Roacutan por conta dos efeitos colaterais, tem medo de dar problema no fígado e tudo mais, não se prenda a isso. E eu acho que é muito pior viver com a acne do que ficar com de 6 a 8 meses tomando uma medicação, fazendo exame periodicamente. E seu organismo não vai dar ruim de nada só por conta dessa medicação. Porque você vai ter um acompanhamento médico, você vai ter a rotina de exame todo mês. Então, se alguma coisa apresentar algum erro, algum problema, a sua médica ela vai automaticamente suspender a medicação. O seu médico vai suspender o tratamento e está tudo certo. Não tem por que você ficar com o pé atrás por conta dos sintomas. Olha, eu tive umas reações por conta da medicação, você pode ter outra, e vice-versa. Entendeu? Sobre a CPK que estava alta, no caso dos meus exames. Os meus exames todos deram todos certos, só a CPK que ela ficou um pouquinho alterada. Eu vou explicar por quê. Eu malho durante 5 dias na semana e sempre que eu ia fazer o exame, eu malhava à noite e no dia seguinte, às 7 da manhã, eu estava lá para fazer a coleta. O que é um erro. Porque depois que eu fiz a coleta, fiz os exames, a médica olhou todos os exames, ela falou, tá tudo certo, a única coisa que tá alterado é a tua CPK. Ela perguntou, você malha? Falei, eu malho. Então vamos diminuir porque isso tá alterando. E a CPK é nada mais nada menos do que o que mede as enzimas do teu músculo. Ela não pode estar muito alta. Pra vocês terem uma noção, as minhas enzimas estavam em 400 e o normal para todo mundo é estar em 200. Mas eu não entendi porque eu achava que era realmente por conta dos treinos. Mas não era. Então, se você treina e pretende fazer o tratamento com Roacutan e tudo mais, e a sua CPK é alterada por algum motivo, se atente ao que eu vou te falar agora. Não faça nada nas últimas 24 horas antes de fazer a coleta. Porque é justamente o esforço físico que vai fazer a sua CPK ir lá para o espaço e você ter um falso diagnóstico, digamos assim. Porque eu malhava um dia antes, malhava à noite e no dia seguinte já estava fazendo a coleta. E isso alterava e muito a minha CPK. Então, quando 24 horas antes de fazer a coleta, eu não fazia nenhum esforço físico, a minha CPK estava normal, estava filé. Então, para quem malha que vai fazer esse tratamento, só fica um pouquinho atento em relação a isso, porque era uma coisa que eu não sabia. Eu li na internet o que poderia causar o aumento da CPK e eu mesmo fiz o teste e deu certo, por conta do esforço físico 24 horas antes. E tem outras coisas mais que podem alterar a CPK antes da coleta.
Se vocês quiserem, vocês podem dar uma lida também para entender um pouquinho mais sobre, se for o caso de vocês. Mas em quesito é isso. A alimentação não muda muito. Você não pode comer gordura, não pode comer coisa remosa, carne de porco, chocolate, não pode bebida alcoólica. Isso daí é padrão para algumas medicações. Então, você não vai precisar regrar sua vida numa dieta se você não quiser. É só não comer coisas remosas e não beber. E a única coisa que eu tive que suspender, que impactou um pouquinho na minha vida, era o whey protein. Ele atingia também o meu fígado e a medicação também ataca muito o fígado. Então, juntando os dois, era tudo certo para dar errado. Mas fora isso, sigo tomando a medicação, estou no meu 2º mês, os meus efeitos colaterais não são graves, estou muito satisfeito com o resultado até agora, minha pele nunca esteve tão boa, tão bem tratada quanto antes. Então, estou muito satisfeito com o resultado e não fiquem com medo de fazer o tratamento, com medo de dar ruim, que isso é aquilo, por medo dos sintomas, das ações e reações da medicação. Se tiver alguma reação, a sua médica ou o seu médico pode, junto contigo, te passar alguma outra medicação para segurar essa reação. Se tiver algum problema com seus órgãos, vai estar sendo acompanhado pelos exames, então vai estar tudo sendo muito controlado minuciosamente. Então não fique com medo de tomar medicação contra os sintomas, mas trate a sua espinha, porque ninguém merece ter espinha grave, ninguém merece ter o rosto todo marcado, todo manchado por conta de acne. É uma coisa que afeta muito a autoestima. E se você também tem uma baixa autoestima, eu vou deixar um link em algum canto aqui, que eu já fiz um vídeo sobre como aumentar a sua autoestima. E se te interessar, clica no link, assiste o vídeo. E se você gostou do conteúdo até agora, se vocês quiserem uma parte 2 nos próximos meses do meu tratamento com Roacutan, eu faço também aqui para vocês. E muito obrigado por assistir até aqui. Meu nome é Mike e até o próximo vídeo.